Mensagem do Papa Bento XVI para o 46º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Silêncio e Palavra. Caminho de evangelização. Amados irmãos e irmãs, ao aproximar-se o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2012, desejo partilhar convosco algumas reflexões sobre um aspecto do processo humano da comunicação, que apesar de ser muito importante, às vezes fica esquecido, sendo hoje particularmente necessário lembrá-lo. Trata-se da relação entre silêncio e palavra, dois momentos da comunicação que se devem equilibrar, alternar e integrar entre si para se obter um diálogo autêntico e uma união profunda entre as pessoas. Quando palavra e silêncio se excluem mutuamente, a comunicação deteriora-se, porque provoca um certo aturdimento, ou no caso contrário, cria um clima de indiferença. Quando, porém, se integram reciprocamente, a comunicação ganha valor e significado. O silêncio é parte integrante da comunicação, e sem ele não há palavras densas de conteúdo. No silêncio, escutamo-nos e conhecemo-nos melhor a nós mesmos. Nasce e aprofunda-se o pensamento. Compreendemos com maior clareza o que queremos dizer ou aquilo que ouvimos do outro. Discernimos como exprimir-nos. Calando, permite-se a outra pessoa que fale e se exprima a si mesma, e permite-nos a nós não ficarmos presos por falta da adequada confrontação às nossas palavras e ideias. Deste modo, abre-se um espaço de escuta recíproca e torna-se possível uma relação humana mais plena. É no silêncio, por exemplo, que se identificam os momentos mais autênticos da comunicação entre aqueles que se amam. O gesto, a expressão do rosto, o corpo enquanto sinais que manifestam a pessoa. No silêncio, falam a alegria, as preocupações, o sofrimento, que encontram precisamente nele uma forma particularmente intensa de expressão. Por isso, do silêncio deriva uma comunicação ainda mais exigente, que faz apelo à sensibilidade e àquela capacidade de escuta que frequentemente revela a medida e a natureza dos laços. Quando as mensagens e as informações são abundantes, torna-se essencial o silêncio para discernir o que é importante daquilo que é inútil ou acessório. Uma reflexão profunda ajuda-nos a descobrir a relação existente entre acontecimentos que, à primeira vista, pareciam não ter ligação entre si, a avaliar e analisar as mensagens, e isto faz com que se possam compartilhar opiniões ponderadas e pertinentes, gerando um conhecimento comum autêntico. Por isso, é necessário criar um ambiente propício, quase uma espécie de ecossistema, capaz de equilibrar silêncio, palavra, imagens e sons. Grande parte da dinâmica atual da comunicação é feita por perguntas à procura de respostas. Os motores de pesquisa e as redes sociais são o ponto de partida da comunicação para muitas pessoas, que procuram conselhos, sugestões, informações, respostas. Em nossos dias, a rede vai se tornando cada vez mais o lugar das perguntas e das respostas. Mas o homem de hoje vê-se frequentemente bombardeado por respostas a questões que nunca se pôs e a necessidades que não sente. O silêncio é precioso para favorecer o necessário discernimento entre os inúmeros estímulos e as muitas respostas que recebemos, justamente para identificar e focalizar as perguntas verdadeiramente importantes. Entretanto, neste mundo complexo e diversificado da comunicação, aflora a preocupação de muitos pelas questões últimas da existência humana. Quem sou eu? Que posso saber? Que devo fazer? Que posso esperar? É importante acolher as pessoas que se põem estas questões, criando a possibilidade de um diálogo profundo, feito não só de palavra e confrontação, mas também de convite à reflexão e ao silêncio, que às vezes pode ser mais eloquente
do que uma resposta apressada, permitindo a quem se interroga descer até o mais fundo de si mesmo e abrir-se para aquele caminho de resposta que Deus inscreveu no coração do homem. Há quem fala e nada diz, há quem cala e comunica, como ponte sabe unir, faz o outro ser feliz. No fundo, este fluxo incessante de perguntas manifesta a inquietação do ser humano, sempre à procura de verdades, pequenas ou grandes, que deem sentido e esperança à existência. O homem não se pode contentar com uma simples e tolerante troca de sépticas opiniões e experiências de vida. Todos somos perscrutadores da verdade e compartilhamos este profundo anseio, sobretudo neste nosso tempo em que, quando as pessoas trocam informações, estão já a partilhar-se a si mesmas, a sua visão do mundo, as suas esperanças, os seus ideais. Conforme a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2011. Devemos olhar com interesse para as várias formas de sites, aplicações e redes sociais que possam ajudar o homem atual não só a viver momentos de reflexão e de busca verdadeira, mas também a encontrar espaços de silêncio, ocasiões de oração, meditação ou partilha da Palavra de Deus. Na sua essencialidade, breves mensagens, muitas vezes limitadas a um só versículo bíblico, podem exprimir pensamentos profundos se cada um não descuidar o cultivo da sua própria interioridade. Não há que surpreender-se se nas diversas tradições religiosas a solidão e o silêncio constituem espaços privilegiados para ajudar as pessoas a encontrar-se a si mesmas e aquela verdade que dá sentido a todas as coisas. O Deus da revelação bíblica fala também sem palavras. Como mostra a cruz de Cristo, Deus fala também por meio do seu silêncio. O silêncio de Deus, a experiência da distância do Onipotente e Pai, é etapa decisiva no caminho terreno do Filho de Deus, palavra encarnada. O silêncio de Deus prolonga as suas palavras anteriores. Nestes momentos obscuros, ele fala no mistério do seu silêncio. Conforme a exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, número 21. No silêncio da cruz, fala a eloquência do amor de Deus vivido até ao dom supremo. Depois da morte de Cristo, a terra permanece em silêncio, e no sábado santo, quando o rei dorme e Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos, ressoa a voz de Deus cheia de amor pela humanidade. Se Deus fala ao homem mesmo no silêncio, também o homem descobre no silêncio a possibilidade de falar com Deus e de Deus. Temos necessidade daquele silêncio que se torna contemplação, que nos faz entrar no silêncio de Deus e assim chegar ao ponto onde nasce a palavra redentora. Conforme a homilia durante a concelebração eucarística com os membros da Comissão Teológica Internacional, 6 de outubro de 2006. Quando falamos da grandeza de Deus, a nossa linguagem revela-se sempre inadequada e, deste modo, abre-se o espaço da contemplação silenciosa. Desta contemplação nasce, em toda a sua força interior, a urgência da missão, a necessidade imperiosa de anunciar o que vimos e ouvimos, a fim de que todos estejam em comunhão com Deus. A contemplação silenciosa faz-nos mergulhar na fonte do amor, que nos guia ao encontro do nosso próximo, para sentirmos o seu sofrimento e lhe oferecermos a luz de Cristo, a sua mensagem de vida, o seu dom de amor total que salva. Depois, na contemplação silenciosa, surge ainda mais forte aquela palavra eterna pela qual o mundo foi feito
e identifica-se aquele desígnio de salvação que Deus realiza por palavras e gestos em toda a história da humanidade. Como recorda o Concílio Vaticano II, a revelação divina realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal modo que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Conforme a Constituição Dogmática Dei Verbum número 2. E tal desígnio de salvação culmina na pessoa de Jesus de Nazaré, mediador e plenitude de toda a revelação. Foi ele que nos deu a conhecer o verdadeiro rosto de Deus Pai, e com a sua cruz e ressurreição, nos fez passar da escravidão do pecado e da morte para a liberdade dos filhos de Deus. A questão fundamental sobre o sentido do homem encontra a resposta capaz de pacificar a inquietação do coração humano no mistério de Cristo. É deste mistério que nasce a missão da Igreja, e é este mistério que impele os cristãos a tornarem-se anunciadores de esperança e salvação, testemunhas daquele amor que promove a dignidade do homem e constrói a justiça e a paz. Palavra e silêncio. Educar-se em comunicação quer dizer aprender a escutar, a contemplar para além de falar, e isto é particularmente importante para os agentes da evangelização. Silêncio e palavra são ambos elementos essenciais e integrantes da ação comunicativa da Igreja para um renovado anúncio de Jesus Cristo no mundo contemporâneo. A Maria, cujo silêncio escuta e faz florescer a palavra, confio toda a obra de evangelização que a Igreja realiza através dos meios de comunicação social. Vaticano, 24 de janeiro de 2012. Dia de São Francisco de Sales, Papa Bento XVI.